comecei a fazer música porque eu gostava de música, né? Comecei a tocar violão e tal, e fazer umas musiquinhas e tal. E eu começo a pensar nessa possibilidade de trabalhar com música, de viver de música, a partir de uma oportunidade de trabalho que eu tive, sacou? Eu fui tocar num bar, e naquela época o músico que tocava no bar, ele era visto por uma outra ótica pelas pessoas. Ele era visto por uma ótica mais artística. E o artístico me fascinava muito. Eu tinha um amigo que ele era muito talentoso. E ele foi chamado para tocar num bar, na verdade. E um dia eu fui lá ver ele tocar. Cara, eu fiquei encantado, sacou? Vendo ele cantando músicas que a gente curtia, que a gente ouvia no rádio, e as pessoas aplaudindo, e ele tendo, no final ainda ganhar uma grana fazendo aquilo. Eu falei, porra, bicho, isso é fantástico. E aí eu fiquei antenadão. Aí pintou uma possibilidade, eu ia lá, dava uma canjinha e tal, pintou uma possibilidade num bar meio que do lado, em frente. E aí o cara me chamou, e aí fomos nós dois tocar nesse bar. Foi o primeiro bar que eu toquei, ainda em Nova Iguaçu. Até entender que eu queria sair, coisa e tal. Infelizmente não deu muito tempo de estudar. Então foi uma janela que abriu e começou a me dar um retorno financeiro. Era pouquinho, mas era bastante para eu caminhar. E eu não tive outra opção. Comecei a tocar com uns 10 anos de idade, foi violão, coisa de ouvir muita rádio e gostar de música. Eu tentava entender, né, a relação das notas, dos instrumentos, porque pô, tu só tem um violão e eu não tinha referência de família, de ninguém na música, assim, na família. Então, no começo era complicado entender como é que funciona, né, o arranjo. Hoje em dia eu estudo arranjo, né, na Unirio, MPB e arranjo. E é isso, lá atrás foi por aí, eu não entendia direito a relação, comecei a ouvir, eu comecei a entender o baixo, e aí nessa eu me apaixonei pelo baixo, comecei a tocar baixo elétrico, com uns 14 anos, aí foram uns anos amadurecendo a ideia, tipo, quero tocar guitarra, não, quero tocar baixo, pô, mas os dois são legais. E foi isso, o baixo foi o que me levou pra buscar esse caminho mais profissional, coisa de moleque, né, quero ser o melhor baixista do mundo, quero ser o Jaco Pastorius, quero ser, sabe, milhares de baixistas aí, Alberto Continentino da vida. São muitas referências aí no baixo. Foi minha primeira escola na música, eu tocava muito blues, aí comecei a estudar jazz. E com o tempo foi isso, peguei a primeira trilha sonora e numa dessas peças meu baixo foi roubado, né? Então eu acabei começando a tocar flauta por isso, porque levaram meu baixo. E eu queria um instrumento que desse para carregar sempre, que não precisasse de amplificador, que eu pudesse tocar na rua. Comprei uma flauta até com o dinheiro dessas peças, aí, desses primeiros trabalhos. Eu gosto muito da parte criativa do trabalho da música. Eu sinto que me nutre mais, assim, funciona melhor do que só executar partituras, por exemplo. Mas eu sinto que não preenche a minha necessidade como músico, que é a criação. E aí nesse espaço como multi-instrumentista tem muito essa coisa também, e dentro da produção, que você às vezes não precisa fazer nada muito complexo, né, na música. Às vezes o mais simples sintetiza melhor a ideia do que botar milhares de elementos. Então às vezes parece que eu aprendi mais coisa para ter que reduzir e usar o básico para funcionar. Na verdade eu sou um compositor que virou intérprete das suas próprias músicas e música dos outros também, porque eu fazia noite para me defender, fazia shows e tal. Acabei migrando para a área de produção musical, né? Hoje eu faço trabalho de produção musical, aqui dentro do sindicato mesmo, tem um estúdio aqui, um estúdio Casa com a Música. E eu vou tocar para vocês uma música minha, é uma música que já tocou, ela foi gravada por uma banda que já não existe, aliás, a banda até existe, mas ela deu uma desconfigurada porque o vocalista saiu, é uma banda da Bahia chamada Chiclete com Banana. E eles gravaram uma música minha e do Antônio Braga. É uma música chamada Delícia para Ti. Uma música muito importante na minha vida por várias questões.
Primeiro que foi a música que mais me retornou recurso como compositor. Segundo, porque eu tive um problema com essa música de confirmação autoral, que foi, acho que o maior problema que eu tive na minha carreira. Eu tocava nos bares e eu nunca abri mão de tocar minhas músicas, sempre botava lá no meio do repertório e tal, e essa música era uma música que eu tocava bastante. Nisso, cara, uma pessoa que estava me assistindo uma vez, em Botafogo, essa pessoa criou uma amizade comigo, ele era um artista, em condições parecidas com a minha, só que ele morava em Tel Aviv. E ele foi embora e depois ele voltou. Quando ele voltou, ele me pediu para gravar essa música numa demo. E veio ao Brasil para fazer uma gravação de 4 músicas. Dessas 4 músicas ele pediu para gravar uma música minha. Eu fiquei muito feliz, porque bicho, um compositor novo. Alguém se interessa, qualquer um se interessa para gravar uma música, ele fica nas nuvens, né, bicho? Alguém entendeu o que eu estou falando, bicho. Esse cara desapareceu, bicho. E aqui eu, no processo de estar trabalhando a música da mesma forma, mostrando, tocava no bar, eu consegui chegar a uma editora de uma multinacional na época, e os caras gostaram dessa música. Eu levei algumas músicas, eu falei, bicho, essa música tem a cara do Chiclete com Banana. Nunca tinha imaginado, nunca tinha passado isso, nunca mirei o Chiclete com Banana como um parceiro de transação. Não, aí o Chiclete com Banana grava a música torna-se o nome do disco da época. Isso foi em 96, acho que vocês nem nascido eram ainda, né? Não. A música torna-se a música do título, dava título do disco na época, e se transformou na música de trabalho. É aquela música que vão investir pra música tocar pra cacete nas rádios e coisa e tal. Bicho, tô eu em casa assim, esperando, né, bicho? Porra, agora a coisa clareou e todo mundo, bicho, agora. Eu recebi um telefonema do cara da editora, me perguntando se eu conhecia um tal Fernando Seixas. Eu falei, pô, claro, o cara é meu brother e tal. Aí o cara riu, o cara da editora, Luizinho Marques. Ele riu e falou assim, o teu brother tá processando a gravadora, o teu brother é artista em Tel Aviv, ele está processando a gravadora e processando o artista, dizendo que a música é dele, o nome dele não tá, ele quer os direitos dele. Mas como é isso? Aí começa uma grande batalha por causa dessa música. E no final eu consigo provar que a música é minha e do parceiro de fato, e o cara acaba ficando de fora. Mas isso, anos depois, acaba me dando base para o local que eu ocupo hoje, que é a presidência do sindicato dos compositores. Eu simplesmente, cara, eu corri o risco de perder uma obra intelectual minha que me rende dinheiro até hoje, sacou? Até hoje eu recebo direito autoral dessa música. E eu poderia ter perdido isso tudo simplesmente porque eu tive a imprudência de não registrar a música. O cara tinha um registro anterior ao meu. O registro dele foi anterior ao meu. Aí você olha assim pro dentro da tua bolha, as pessoas que você conhece, que faz música, que canta pra você, pergunta se já registrou essa música. E você vai ver o que você vai ouvir. Sou compositor também, sou letrista, às vezes as pessoas me chamam para escrever letra de melodias que elas criaram. Teve uma composição que entrou pro Netflix há um ano atrás, para a série chamada Bom Dia Verônica. Essa música que foi pro Netflix foi uma grande abertura, assim, de perspectiva mesmo, de perceber que dá para ter outras funções como músico, não necessariamente como instrumentista ou como um cara que vai estar... Eu gosto muito de pegar o Nelson Motta como referência, né, que é um cara que ele é jornalista também e compositor, compôs grandes músicas da MPB, coisas da Marisa Monte, como Uma Onda, do Lulu Santos, entre vários outros, assim. É muito difícil viver como instrumentista. Hoje em dia eu não consigo mais me imaginar vivendo só tocando em barzinho, mas às vezes é necessário. Mas eu sinto que o que me agrada mesmo é conseguir produzir, né? Conseguir gravar e recordar ali a coisa pra eternidade mesmo, eternizar as músicas, as criações.
Resumindo, é um estudo muito longo que você tem de vida inteira, que nunca acaba. E o retorno é baixo, né, assim, financeiramente. É gigante o retorno do público, quando você faz um show maior e tal, você vê a reação das pessoas. Eu toquei flauta no metrô por muitos anos também, assim, fiz muito dinheiro com isso já. Só que é fogo, assim, é ótimo o aspecto da plateia fria que começa a se cativar e entra na sua. Já vi gente chorar e botar nota de R$ 50 no chapéu, sabe? Mais de uma vez, assim, tocar música de criança e aí, porra, você olha, a mulher tá voltando do trabalho, deve ter uma filha em casa, ela te olha chorando pra caramba, você fica, pô, será que a filha dela já cresceu? Sei lá, tem umas doideiras de rua, assim, que foi ótimo começar a tocar flauta, ainda mais música brasileira. Delícia, aldeia na areia, morena sereia, beleza demais. Delícia, aldeia na areia, morena sereia, beleza demais. Praia da Macumba, de Abapuador, Jaguari, Belém e a Salvador, Pepe, Pepino e Paraná, Pituba e Caraí, Cabo Frio, Arraial, Paraty, Canoa Quebrada, Monte São Paulo, para o futuro, Leblon, Copa Posto Nova, é lá que rola o bom. Delícia, aldeia na areia, morena sereia, beleza demais. Que delícia. Valeu, galera, por me convidar e virem aqui me gravar.